pessoal, meu nome é Guilherme Mendonça, eu sou Product Manager aqui na DTI e hoje eu vim falar sobre um desafio que a gente encarava, que era uma documentação muito dispersa, o conhecimento muito difundido entre os membros do time e vários documentos espalhados pelo Confluence, em várias pastas diferentes e o quanto que isso prejudicava a gente. Isso era muito impactante, principalmente na hora de planejar próximos escopos e fazer refinamento desses escopos que a gente viria a desenvolver. E a gente implementou uma solução que foi criar um agente que ele funciona como uma documentação viva. A gente fez um trabalho de ajuntar essa base de conhecimento e investir na qualidade dela, colocar no formato adequado para um agente de IA. Pegamos vários documentos, transcrições com reuniões com stakeholders, reuniões com usuários. Pegamos também os próprios tickets do Jira e colocamos tudo isso na base de conhecimento, claro que estruturado de uma maneira adequada para a leitura de um agente de IA, mas colocamos tudo isso dentro da base de conhecimento desse agente, estruturado em hierarquia. Os documentos oficiais eram a principal fonte de confiança, os tickets do Jira entrariam ali no segundo nível e as transcrições, as conversas com stakeholders e com usuários, elas viriam nesse terceiro nível de confiança. Então, ao invés de só acessar isso de maneira isolada, quando a gente coloca isso dentro de um agente de IA, aplica-se um pensamento ali também. Ele consegue conectar essas coisas. E por essa hierarquia, caso ele entre em algum conflito, ele consegue pesar essa informação e saber qual que é a mais adequada para um possível input de um usuário. Se eu vou, por exemplo, refinar um ticket sobre um escopo A, eu vou interagir com esse agente, fazer as possíveis perguntas sobre o escopo A, falar qual que é o ticket que eu estou escrevendo, qual funcionalidade que eu quero desenvolver, e ele vai tentar fazer toda essa conexão para mim. Então, mapear dependências, entender regras de negócio que já estão vigentes na aplicação, perpetuar padrões que a gente já tem nessa aplicação para manter consistência. E aí, além disso, nessa base de conhecimento, a gente colocou uma estrutura de organização por data. Além dessa hierarquia de confiabilidade de qual dataset é mais relevante, esses arquivos eles também contêm uma estrutura de data em que o agente é capaz de analisar a cronologia desses arquivos. Então, o que é mais recente, ele vai dar mais peso também, porque isso foi discutido mais recente e foi revalidado, revisitado no momento mais próximo desse desenvolvimento. Inicialmente, a ideia era apenas criar documentações de uma maneira mais rápida. Não é todo mundo que teria acesso a esse agente, então as pessoas responsáveis por criar documentos usariam desse agente para conseguir fazer versões mais atualizadas desses documentos, porque é difícil ficar dando manutenção nesses vários documentos dispersos. E acabou que o resultado foi muito mais do que o impacto só na documentação. Se eu fosse gastar um dia, né, mais ou menos 5, 6 horas escrevendo um documento, porque eu teria que checar várias fontes, interagir com várias pessoas, isso foi reduzido para coisa de 10 minutos, porque é um prompt, o agente processa essa documentação e eu venho fazendo uma revisão, fazendo pequenos ajustes com o que eu já estou habituado. Se eu tenho alguma dúvida do que ele colocou naquele documento, eu posso pedir para ele citar a fonte dele, porque ele vai consultar a base de conhecimento dele e ela tem o nome do arquivo, tem a data daquele arquivo. Então, se eu estou em dúvida de alguma coisa do meu resultado, eu ainda tenho como auditar esse resultado, olhando diretamente no arquivo ou interagindo diretamente com um stakeholder que estava presente naquela transcrição. O objetivo principal era a documentação, mas ele serve para outros casos de uso também. Então, na própria escrita de tickets também, mas isso tem ajudado muito o nosso time de qualidade, o nosso time de QA, a fazer validações de bugs, dos tickets que precisam ser validados, porque eles conseguem checar no agente qual é a regra de negócio que deve ser aplicada naquele ticket ou naquele bug e conseguir cruzar com o que está de fato implementado na aplicação. Além disso, esse agente tem ajudado muito também em roteiro de testes. Ou o próprio desenvolvedor ou o próprio QA coloca o ticket ali para esse agente dar uma avaliada em qual que é o escopo que está sendo trabalhado e o agente sugere um roteiro de testes em que pode validar para ver se aquela história foi de fato implementada, cobrindo todos os casos de borda ou não. Um outro resultado legal de comentar também é que os nossos clientes tiveram acesso a esse agente e eles gostaram muito, tanto que eles replicaram esse agente em um ecossistema interno deles e agora esse agente e todo o conhecimento que ele tem da aplicação também atinge alguns power users, que são alguns usuários com um nível de acesso um pouco mais elevado dentro da aplicação e que, como eles estão envolvidos em vários modos da nossa aplicação, eles precisam estar a par ali de todas as regrinhas de negócio, de todo o funcionamento, de tudo da aplicação, porque eles estão envolvidos em todos os fluxos. O nosso cliente, replicando esse agente, ele conseguiu prover para esse usuário também uma maneira dele mesmo fazer troubleshoot de alguns problemas que ele pode encontrar ou de pedir orientações de um passo a passo para conseguir concluir um fluxo. Nosso cliente e nossos usuários, eles ficaram muito satisfeitos com o resultado desse agente. Obrigado a todos os ouvintes e até uma próxima.